Gente, eu acho que o que é ser uma consteladora familiar envolve tantas coisas, né? Quando a gente começa a falar sobre uma formação, né? Eu me formei e agora eu sou consteladora familiar, né? Nesse sentido que eu falo de formação, ou seja, eu tenho lá um diploma, um certificado e agora me considero uma consteladora familiar. Tem uma linha de pensamento por aí, né? O que é ser uma consteladora familiar ali formada? Tem uma outra linha de pensamento que é o que é ser uma consteladora familiar quando eu trago isso para a minha vida. O que é ser e viver nesse lugar de consteladora familiar. E tem um outro caminho também, que é o que é ser uma consteladora familiar que atende pessoas, que tem sucesso na profissão, que está disponível, né, para olhar para as questões do outro, dos outros. Eu recebo muitas pessoas perguntando, questionando, com dúvidas mesmo, né, com insegurança às vezes. Tem pessoas em diversas etapas do caminho, do tipo, eu fiz uma constelação e gostei tanto daquilo, será que é para mim? Será que constelação familiar é algo que vai me preencher de um jeito, porque ao participar da sessão eu me senti tão preenchida. Será que eu trabalhar com isso, eu vou finalmente encontrar o meu sucesso profissional, a minha resposta, né, para a maneira como eu vejo a vida, enfim. Então, tem pessoas que fazem um caminho assim, tem pessoas que buscam, que já são terapeutas, já tem uma linha de atuação, já tem um consultório, e como a constelação familiar é algo que é muito profundo e tem resultados muito rápidos, né? Então, também tem esse outro caminho que será que a constelação é uma prática que eu devo, ou que eu posso agregar aqui nos meus atendimentos, que vai me levar, né, a ter atendimentos mais profundos? Vou deixar meus pacientes, né, vou entender que vou entregar algo melhor para os meus pacientes. E tem algo também de, olha, eu preciso muito de autoconhecimento, eu sinto que as minhas feridas são muito profundas e muito dolorosas. Será que estudar mais a fundo a constelação familiar vai me responder algumas coisas, né? E eu acredito de verdade, né, de alma, que é sim para tudo, né? Por que é sim para tudo? Porque a constelação ela cabe onde a gente quiser colocá-la. Então, se eu quero encaixar a constelação como uma nova profissão, e por isso, então, faço uma formação, tenho uma certificação, tenho um diploma que vai me deixar apta a atender, né? Eu falo isso do diploma e da certificação porque essa é a pergunta número 1 para quem quer fazer um curso de formação, né? Se tem certificado. Eu tenho curso de formação de constelação familiar, o meu curso, a minha formação, ela tem uma certificação, inclusive pelo MEC, né, como um curso de especialização, curso de extensão. Então, ter uma formação é importante, sim, se você quer seguir como uma técnica, como uma profissão. Ter um estudo mais profundo para autoconhecimento, ela promove muita transformação. E aqui que eu entro um pouco, falei que eu ia comentar da minha história, né? Quando eu conheci a constelação familiar, eu estava num momento da minha vida em que eu estava tateando ainda as coisas, né? Eu não sabia exatamente para onde eu queria ir. Eu estava num momento já de transição, de sair de um lugar de executiva de empresas, então eu tinha acabado de sair da última empresa que eu trabalhei e estava pensando para onde que eu ia, né? Eu tinha uma ideia, também não é que eu saí para ir pensar, tá, gente? Eu tinha já meio que feito um desenho, mas era um desenho bem aberto, assim, que eu queria trabalhar com coaching de executivos e com desenvolvimento, assim, programas de desenvolvimento, enfim, como consultoria de RH, que era o que eu sempre tinha feito, né, em recursos humanos, então eu ia por esse lado. E aí eu conheci constelação no momento que eu estava já mais fluida para, puxa, o que eu vou fazer a seguir, né? E aí quando eu fiz então a minha formação, era um momento de descoberta mesmo. Naquela época eu não tinha um relacionamento, né? Eu estava divorciada. E aí, acho que ao longo da formação, eu conheci uma pessoa, então eu tive um relacionamento durante a formação, um namorado. Então,
era algo que foi, e conforme eu fui fazendo a formação, na verdade ela coube e respondeu todos essas lacunas que eu estou falando, né? Tanto como uma profissão, tanto quanto uma transformação pessoal, ou como uma técnica para eu trazer para algo que eu já fazia, né? Então, eu já fazia coaching executivo, eu comecei a fazer movimentos de constelação dentro do processo de coaching. Eu tive uma transformação muito grande, significativa na minha vida, né? Depois da constelação familiar, eu conheci o meu marido, né? E meu segundo marido, que é o André, né? Ou seja, eu me casei de novo. E eu também segui e sigo a constelação como uma profissão. Não que eu tinha já desenhado isso naquele momento, sabe? Porque é muito interessante também, né? Porque quando eu comecei a fazer a formação, e isso tem na minha formação também, logo um questionário inicial, assim, né? O que você está fazendo aqui? O que você procura, né? Então, quando eu comecei, era presencial, era um grupo, então tinha aquela pergunta: o que você veio fazer? Por que você resolveu fazer a formação? Eu ainda não entendia como uma profissão naquela época, faz 7 anos, né? Então, eu acho que tudo bem a gente ainda não saber. E tudo bem a gente já saber, tinha algumas pessoas que já sabiam que queriam, que eram terapeutas e que queriam né, seguir pela constelação, que já conheciam a constelação há muitos anos, eu tinha acabado de conhecer a constelação. Então, a minha formação, ela serviu para preencher todos esses caminhos, ou seja, desde um autoconhecimento, e tinha gente que fez a formação comigo para mesmo esse lugar de autoconhecimento, e que depois da formação não atua, não é constelador, mas não atua com a constelação familiar. Isso é ser o constelador? É. Por quê? Porque você desenvolve um pensamento sistêmico, você olha para a sua vida de uma forma diferente, né? Você começa a entender as respostas que surgem na sua vida como, enfim, como algo tudo conectado, né? Isso é o pensamento sistêmico, você conseguir enxergar essas respostas, né, de uma forma assim, conectada. Por que a formação com uma certificação, um certificado, né, algo lá com o seu nome, isso te empodera, né? Isso te dá uma satisfação, né? Você pegar algo, materializar, né, esse certificado, te dá é quase, é uma sensação, né, de uma, igual a carteira de habilitação, né, tipo, alguém certificou que eu posso dirigir, então eu tenho aqui uma certificação de que eu posso dirigir. Né? Então, eu tenho o certificado, é isso. Alguém foi lá e assinou e falou: olha, eu posso me dizer, eu posso me chamar, né? Me nomear como consteladora familiar. É tão importante isso, né? Esses símbolos, essa simbologia que a gente vai trazendo. Por isso a certificação é importante. Por isso que eu fui atrás também com a minha formação de buscar essa certificação pelo MEC, né? Ou seja, a gente ter um certificado com esse peso. É muito importante, né? Bom, não é só o selo que vai fazer você ser uma excelente consteladora, tá? Mas ele ajuda neste processo de empoderamento, assim, de tipo, ó, alguém foi lá e me deu, falando, ó, agora você pode, tá? Você está autorizada, né? Ou seja, a gente fala muito de se autorizar como consteladora, mas a gente ter o certificado lá ajuda nesse processo de autorização.